Vem pra cá, vamos fazer o consultório juntos, portas abertas. É para você entrar e ficar aqui. Espero ser boa companhia para você, sempre quero isso. Vamos falar sobre fé e psicologia, ou psicologia e fé. Nós vamos encontrar aqui no programa de hoje a oportunidade de entender um pouco mais sobre qual é a proposta da psicologia, mas em especial abordagens diferentes da psicologia, talvez ajude a você a escolher o profissional, o caminho que possa melhor se adequar àquilo que você precisa quando buscar um profissional da psicologia. Mas eu quero também levar você a considerar o que a Bíblia nos traz, o que Jesus, o que as histórias nos evangelhos, vividas entre Jesus e muitos dos necessitados com quem ele teve um encontro, com quem ele teve, deu a oportunidade de um renovo, de uma história refeita e reescrita a partir de um encontro com Jesus, o que dali nós podemos aprender e entender como ferramentas da psicologia, por assim dizer, na linguagem do nosso cotidiano e da nossa ciência de agora. Como é que nós podemos aliar a palavra de Deus ao conhecimento da psicologia? Como ter filtro, como compreender, mas principalmente, como sermos beneficiados daquilo que especialmente é da vontade de Deus para mim e para você, que tenhamos saúde física, mental e espiritual. Vem com a gente, no programa de hoje eu tenho certeza, mais uma chance de aprendermos um pouquinho mais, de crescermos um pouquinho mais e quem sabe termos assim juntos a oportunidade de vivermos algo novo para esse ano que só está começando. Que Deus abençoe a você. Meu convidado de hoje, ele é teólogo, pastor e também psicólogo, tem as duas formações e é um prazer recebê-lo aqui. É a primeira vez, pastor Alisson Brasil. Tudo bem? Prazer, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma bênção falar desse tema que é tão importante, tão amplo, né? Temos muito para conversar. Que bom! O que te levou a escolher também a psicologia junto ao seu chamado pastoral? O desejo de ajudar pessoas, né? Eu percebi durante a formação em teologia, foi a formação que eu comecei primeiro, que eu poderia ajudar mais e melhor as pessoas. É claro que isso também vem com um processo, uma vontade de autoconhecimento. E no processo da formação em psicologia, a gente acaba aprendendo o quanto a nossa história de vida afeta quem nós somos. Eu achei maravilhoso, então, o conhecimento que tanto a Bíblia traz, quanto a psicologia traz para um bem-estar do ser humano, né? Então, esse foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer psicologia. Que bom. Eu lembro que no primeiro semestre de psicologia, era muito comum entre nós, alunos ali, haver, professora, sabe o que é? Na minha casa, a minha mãe, o meu pai, ou eu, a minha história. E durante muitos daqueles dias, os professores ficavam trabalhando com os alunos, que tínhamos ali nossas perguntas, porque tem muito isso nos que vão buscar a psicologia. Também algo do autoconhecimento, tem algo de uma busca pessoal, digamos assim. Só estou lembrando disso porque veio na sua fala também, né? Que foi até em busca de algo seu, né? E isso é muito presente na experiência de muitos quando entram no curso de psicologia e deve acontecer em outros cursos também. Mas e aí vamos? Falar em psicologia, às vezes parece falar de um bloco só. Psicologia é uma ciência só, tudo fechado, decidido e exato, e não é. Uma ciência humana não pode ser exata. Ali dentro nós vamos encontrar teorias, nós vamos encontrar teóricos com pensamentos, inclusive, muitas vezes até divergentes ou outros complementares. O que a gente pode entender da psicologia pensando em quem nos acompanha? E aqui eu recebo tantos profissionais de psicologia, como entender melhor esse leque da psicologia para atender diferentes demandas? Legal. Eu acho que fica interessante para quem está em casa nos acompanhando, se a gente estabelecer aqui um histórico, né? Breve histórico da psicologia. Ótimo. Então, a psicologia ela já não surge como uma ciência. A gente pode pensar em pelo menos 3 momentos. Eu vou estabelecer assim. Então, no primeiro momento, vamos imaginar psicólogos, filósofos, diremos assim, corrigindo. Vamos pensar nos filósofos. Primeiro. Pessoas pensando a vida. Então, pensando a vida no sentido de aonde está, Darleide, as emoções? Aonde estão a alegria? Aonde estão as tristezas? Aonde estão as emoções? E a ideia, então, para esse primeiro momento ela está no rim, está no estômago, está no coração, né? Um processo cultural.
inclusive nós vemos textos bíblicos que expressam isso quando falam do coração como sendo esse centro de vontade, de desejos humanos. Né? Jeremias 17 é o mais clássico, né? 17:9 é o mais clássico. Então, esse primeiro momento, aonde está a nossa psique, aonde está a nossa alma, o nosso espírito, por assim dizer. Mas um segundo momento, a gente já está falando do período da Idade Média, esse pensamento ele vai mudar. Ou seja, no primeiro momento a ideia era, o saber ele estava num ponto do corpo. Já no segundo momento, o saber ele vai vir de uma percepção dos clérigos, ou seja, a psique ela é vista nesse segundo momento como sendo uma parte do corpo que precisa ser reprimida, que precisa ser controlada. Por isso que a gente vê muito, quando se estuda esse período da Idade Média, a ideia de que você precisa se chicotear, você precisa fazer algo para reprimir os seus desejos, ajoelhar no arroz, no grão, enfim. Penitenciar. Né? As penitências, elas vêm desse momento, né? Esse segundo momento. Então, o saber, ele vem justamente de onde? Dos clérigos, a igreja que detém e diz assim, olha, essa parte do seu corpo você precisa reprimir, né? Então, temos um terceiro momento. O terceiro momento, eu preciso citar o Descartes. Esse homem, ele começa a estudar, então, o corpo humano, ele abre a mente, literalmente, ele abre a mente, né? Ele começa a estudar cadáveres. E daí ele começa, então, agora a analisar e pensar que, de repente, a psique, ela seja, então, composta por pelo menos duas instâncias. E essas duas instâncias seria o espírito, e o espírito deveria, então, ficar com, ou melhor, a instância que cuida do espírito é a igreja. Então, a igreja cuida das coisas espirituais. E nós vamos agora estudar a mente, então a psicologia cuida das coisas mais da mente. Então, Descartes aqui ele vai localizar a mente como um lugar, então, que fica ali na região do cérebro. Só que daí, dando um outro grande salto, já para o século XIX, nós temos o William Wundt. É ele que vai fazer a primeira clínica de psicologia, em 1897. É o final do século XIX, na Alemanha. E aí é dele, dando um outro grande salto, que vão vir, então, as teorias da psicologia. Esse assunto nos interessa muito, Darleide. Por quê? Porque quando a gente fala de psicologia, cada pessoa ela vai ter a sua experiência com o psicólogo na clínica. E, de repente, tem alguém que está nos acompanhando que pense, né? Puxa, eu já fui num psicólogo e eu não volto mais porque foi uma experiência muito ruim. E talvez a experiência dessa pessoa não tenha sido ruim com a psicologia, mas com a abordagem que aquele psicólogo ele segue. Quando a gente está falando de abordagem, eu estou falando da formação teórica, da linha de pesquisa, podemos dizer assim também para as pessoas, que são várias, né? Você tem a psicanálise, você tem a comportamental, a gestalt, dentre outras. Então, esses seriam a TCC, a cognitivo comportamento. É que a comportamental ela vai lidar com as contingências do comportamento. A TCC vai fazer um vínculo entre pensamento e comportamento, um afetando o outro. Então, que inclusive, talvez seja a mais divulgada, inclusive, né? Darleide, todas funcionam. Preciso dizer isso aqui, né? Todas funcionam. Na academia, geralmente existe uma discussão sobre qual é a abordagem, qual que é a científica, qual que é a melhor, que funciona mais. Então, todas essas nós podemos pensar enquanto corpo de conhecimento organizado, elas funcionam, são ciências, né? E elas funcionam. Então, alguém que, de repente, não vai sentir a vontade com a TCC, pode sentir vontade com a psicanálise. E assim por diante. Ainda que encontre-se sim discussão, porque se discute tudo, se psicologia é ciência ou não, se psicanálise é pseudociência ou não, essas discussões nós vamos encontrar. E tem aqui um elemento chave também importante, que muitas vezes nem é a abordagem que mais importa, mas a relação paciente e terapeuta. Muitas pessoas, elas se encontram com um terapeuta com quem ela se liga de uma tal maneira que isso já é o processo em si de encontrar alguém em quem confia. E isso também é chave para todas as dinâmicas, né, dos encontros entre um profissional e paciente. A gente chama isso de uma abordagem específica, a psicanálise chama isso de transferência, né? A transferência de afeto. Na realidade, o nosso maior desejo
é ser desejado pelo outro. Isso quer dizer contemplado, se sentir querido, recebido afetivamente, sabe? Então, sim, né? O processo de cura para qualquer dessas abordagens, ela acontece nesse encontro existencial, né? Ou De seja, confiança. quando você diz que alguém pode ter tido uma experiência que julgou ser negativa, pode não ter a ver também com a linha, a abordagem do profissional, mas com o próprio profissional, não se identificou, né? Não houve identificação, isso também acontece. Questão subjetiva, sim. Exatamente. Sim, pode acontecer. Por exemplo, existem, a gente chama de... Darleide, eu vou falar, até para facilitar para quem está em casa, a abordagem que geralmente eu leio, a abordagem que eu mais estudo é a psicanálise. Eu sei que existe uma discussão acerca dos teóricos da psicanálise, eu estudo a psicanálise lacaniana, não é porque quando a gente pensa em psicologia e religião, a gente tende a pensar, puxa, mas como assim um pastor estuda psicanálise sendo que eles não eram cristãos? Mas o conhecimento deles é importante para nós. O conhecimento deles também, eles têm informações que nos ajudam a tratar, a cuidar do outro. O que eu não posso perder enquanto psicólogo, o que eu não posso perder enquanto psicanalista, eu não posso perder o meu norte. Então, o meu norte é a palavra de Deus. Né? Qual é o limite do conhecimento, de qualquer conhecimento? O limite é a palavra de Deus. Né? Então, dentro da abordagem da psicanálise, o que a gente percebe é que quando uma pessoa ela procura um psicólogo, ela pode ter o que a gente chama de grandes barreiras, defesas emocionais. E, por exemplo, eu já ouvi situações de pessoas que foram com 30, 35 anos para um psicólogo. Só que quando chega no setting analítico, ela diz assim, olha, eu parei de ir porque eu não tinha o que falar. E isso é questionável, porque para pensar, uma pessoa com mais de 35 anos... Não tem o que falar. Não tem o que falar, né? E no setting analítico, a gente acaba reproduzindo questões, né? Que são relacionamentos que a gente desempenha na família, na sociedade, com o outro de forma geral. Então, é importante a gente ter isso em mente para, de repente, a gente não descartar uma possibilidade, tá? Sim, não descartar uma possibilidade significa dizer que há também pessoas que estão em busca de. Eu estou em um processo de questionamento, inclusive. E quando se trata de uma abordagem em um profissional, aqui esse caminho, para mim, não funcionou, mas será que há um ao outro? Porque a grande questão há algo que se resolver aqui dentro. Senão, você não estava nesse sofrer, nessa angústia, nessa dificuldade, que é tão pertinente do ser humano. E é muito interessante também a gente considerar que, para nós cristãos, faz muito sentido que nós nos sintamos mais seguros com profissionais que tenham também uma relação com a fé mais próxima da nossa fé. Isso tem a ver com a expressão, com a linguagem, com a confiança. Então, é muito diferente, ao meu ver, se eu estou num set confiante de que quem está comigo ali dentro é um profissional, como, por exemplo, que trabalhe com a psicanálise, mas que esse paciente já chega ali meio desconfiado, meio, às vezes até inseguro, não sei, pode ser o seu caso. Mas pensar num profissional cristão para um cristão faz sentido? Vou te dizer o que eu aprendi. Então, na minha formação, eu aprendi que, enquanto psicólogo, as nossas percepções, os nossos desejos, a nossa vontade, né? O nosso achismo, eu vou dizer assim, o que eu penso sobre aquilo, ele não deve ter lugar, porque eu preciso, como um cientista, analisar o que a pessoa me traz, tá? Se é uma demanda, se é uma necessidade, se é um desejo, enfim, tem muitas coisas para se fazer quando a pessoa chega no setting analítico. Então, eu não deveria colocar juízo de valor sobre aquilo. Nós temos um código de ética na psicologia, inclusive. Existe um código de ética ali, e isso é mencionado. O que eu tenho visto como pastor... Porém, o que eu tenho visto como pastor, de atendimentos, de membros, de pessoas que vêm a mim, de pessoas que me ligam, que eu atendo, enfim. Geralmente eu não consigo atender, mas eu faço uma escuta e encaminho para contatos que eu tenho de profissionais.
O que eu tenho visto, Darleide, é que existe hoje profissionais que, eu vou usar esse termo, ideologizados, tá? Apaixonados pelos seus temas e que eles têm, sim, feito intervenções de uma maneira que seria configurada como antiética, né? Ou seja, colocado juízo de valor sobre situações, colocado juízo de valor sobre aquilo que é dito dentro do processo analítico. E por que isso é tão importante, então? Porque quando você vai para o terapeuta, no psicólogo, você fica muito vulnerável. Isso. Você acredita muito que você está diante de uma pessoa e aquela pessoa vai te ajudar, né? É aí que está, inclusive, dentro da transferência. Você vai criando uma conexão. E quando a gente fica vulnerável, a depender, então, por isso que isso é tão importante, a depender de como o psicólogo, da ética do psicólogo, ele vai se interferir em como que aquele processo vai ser encaminhado, né? A intervenção, ela pode ser uma intervenção muito, muito dura, uma intervenção muito pesada. Posso dizer só uma coisa? Claro. Por exemplo, algo que aconteceu. Sim. Eu sou pastor de igreja e um dia eu percebi que um membro da igreja deixou de ir para a igreja, tá? E aí o membro parou de ir, fui visitar, qual é o problema? Não, pastor, eu estou fazendo terapia, não adventista a pessoa, tá? O profissional, não cristão, vou dizer assim também. E aí ela me disse, então, e nesse processo de terapia eu percebi, né, o terapeuta foi me ajudando a perceber que o ambiente igreja não fazia bem para mim, então era melhor eu deixar de ir. Ora, para nós que somos cristãos, o que significa a igreja? Viver em comunhão, viver em comunidade, isso é muito caro para nós. Isso é algo, a essência do evangelho está ali, né? Está nesse ato de você viver, você crescer, aprender a perdoar, dar perdão. Então, quando vem alguém e diz assim, olha, não, você não te faz bem, deixa, para de ir. Quer dizer, você está tocando em algo que a pessoa ela não para pensar nas implicações teológicas, bíblicas do que está acontecendo, né? Nós somos chamados para fora do mundo, para vivermos em comunidade, né? Aí eu não posso deixar escapar essa questão, porque há muitas pessoas que se queixam de ambientes religiosos que lhe fazem mal. Como seria então essa tratativa? Ok, já entendemos que o profissional quebrou a ética em talvez interferir na expressão de fé do indivíduo a quem ele atendia. E esse indivíduo vulnerável, aceitando ou concluindo que aquele ambiente lhe de fato fazia mal, e ela sai desse ambiente e não mais frequenta, não mais procura. Mas não há ambientes adoecedores, seja igreja ou não? O que seria então o ideal, pensando em quem ali pode nesse momento ter se identificado? Ei, pastor, eu também não estou indo porque aqui na minha igreja me fazem mal, o ambiente que seja, que pode ser também um trabalho, mas a igreja é um lugar muito específico, é uma comunidade de fé. Olha, no Novo Testamento tem um momento, uma cena de Jesus, ele está ali com outras pessoas e de repente chegam os familiares dele. E quando os familiares dele chegam, aí alguém diz assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos chegaram. E ele explica, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele começa a dizer que são todos aqueles ali que estão com ele naquele ambiente. Quando nós somos chamados, quando nós aceitamos o Evangelho, nós temos agora uma família em Cristo. Nós fazemos parte de uma grande koinonia, de uma grande comunhão, que é a comunhão dos irmãos, né? Essa é a igreja pela qual Cristo morreu. Esse é o corpo que Cristo é o cabeça. Essa é a igreja de Deus. A gente precisa acreditar nisso. Só que, como a gente lida, então, quando existem desajustes? Quando esse ambiente me parece ser um pouco pesado? Darleide, uma pergunta para quem está em casa. Posso fazer assim? Uma pergunta para quem está em casa. Como você reage quando você tem uma situação com o seu corpo, quando você tem uma dor no seu braço, quando você tem uma dor de cabeça? A gente não pensa, estou com dor de cabeça. Vou arrancar minha cabeça fora. Não, a gente não faz isso. Estou com a dor no braço. Arranca. Arranca. Nós fora. não fazemos isso, nós tratamos. Deveria ser assim em ambientes que nos fazem mal, seja ele familiar, seja ele eclesiástico, dentro de uma igreja, não é? Nós deveríamos tratar e cuidar. Você sabe o que eu tenho percebido? A dificuldade de muitas pessoas
De muitas, tá? Sim. É justamente conversar, né? Olha, eu percebi que você me olhou estranho e eu simplesmente me afasto. Você é uma pessoa que está me adoecendo. Mas peraí, e se nós seguimos o método de Cristo? Qual que é o método de Cristo? Mateus 18, lembra? Vamos lá conversar, vamos tentar ganhar o irmão, vamos tentar viver em paz, sempre e quando depender de nós. Isso vale para tudo, isso vale para família, isso vale para ambiente de trabalho, isso vale para vida em comunidade. É bem dito isso. No que depender de vós, tende paz para com todos. Que resposta bíblica, pastor. Obrigada, viu? É chamado mesmo, né? Ter compreensão do que significa igreja, comunidade e ser também terapêutica. É terapêutico que você conviva muitas vezes situações de conflito entre os seus, entre os amigos e irmãos, mas que tenha essa habilidade, inclusive dada espiritualmente, sobretudo pelo dom do Espírito, de que saibamos lidar na diversidade para que cresçamos todos, né? Cresçamos juntos. Afinal de contas, o que Jesus teria feito se ele, olhando para a sua comunidade escolhida, ele chamou, tendo que lidar com tantos conflitos, ele tivesse abandonado? Se Jesus estivesse lá no Getsemane enquanto chorava, pensado assim, não vale a pena por um que dorme enquanto eu estou aqui suando sangue. Seus amigos dormiam, seus amigos não tiveram uma hora para orar com Jesus. Ele diz, vocês não puderam orar comigo uma hora. Vocês não puderam vigiar comigo, eu estou aqui sofrendo. E eles dormindo. Satanás certamente sopra os ouvidos de Jesus dizendo, vale a pena morrer por esse tipo de gente? Vale a pena morrer por esse tipo de igreja? Olha aí a tua igreja o que é. Ainda assim, Jesus Cristo não desiste. Mas isso é algo para a gente ter em mente por todos os dias. Jesus Cristo não desistiu de nós. Nós é que muitas vezes desistimos do processo, desistimos até mesmo de Cristo. Que não seja assim nem para mim, nem para você. Onde muitas vezes foi provocada dor é onde melhor se pode encontrar o remédio para a cura. Não é? Perfeito. Pastor, então vamos continuando, lembrando a você que estamos conversando com o pastor Alisson Brasil, que também é psicólogo, e aí nós vamos entrar agora num lugar de encontro com Jesus. O que tinha de Jesus, ou melhor, o que tinha de psicologia na experiência de Jesus? O que a gente pode encontrar dos homens e mulheres da ciência que estuda hoje a psique humana, o desenvolvimento humano, as suas lutas, enfim? Que estava lá nos evangelhos? O que a gente encontra de psicologia em Jesus? Legal. Acho que vai ser interessante, eu já vou pegar aqui a minha Bíblia, porque nós encontramos uma história realmente digna de nota, né? Marcos que descreve ela. É interessante para quem está em casa compreender que quando nós falamos de o Evangelho de Marcos, nós estamos lidando com as reflexões, as reminiscências de Pedro, né? Marcos, ele não estava ali, não foi uma testemunha ocular, mas Pedro vai contando as histórias e ajudando Marcos a escrever esse evangelho. Logo no segundo capítulo, e aí o Marcos é interessante porque ele já começa com Cristo na Galileia. A Galileia a gente pode entender como um distrito. Tem um historiador, Heródoto, ele diz que havia ali mais ou menos nesse período 400 a 500 mil pessoas nesse distrito de Galileia. Outros já discordam, Flávio Josefo já discorda, porque, por exemplo, é muito grande, é muitas pessoas, então diz que é menos. Mas, enfim, Cafarnaum já tem poucas discussões. Cafarnaum, ela é um distrito, é uma aldeia, melhor dizendo, desse distrito. E Cafarnaum tinha mais ou menos 600 a 1.500 pessoas. É um lugarzinho pequeno, é uma cidadezinha. De repente, ali todo mundo se conhece pelo nome. Então, o que Cristo fazia? Qual que era a estratégia dele? Ele apresentava, curava, falava do evangelho no distrito da Galileia e depois ele ia para Cafarnaum. E quando ele ia para Cafarnaum, ele ficava na casa do Pedro, do discípulo Pedro. Então a gente vai ver esse movimento 2 vezes logo no começo do livro. Jesus está em Cafarnaum, andando pelo distrito, daí ele vai e volta para a casa de Pedro. Daí ele novamente vai para Cafarnaum e volta para a casa de Pedro. Quando ele volta, Marleide, é dito aqui no capítulo 2 que ele estava em casa. Eu gosto quando Marcos coloca que Jesus estava em casa. Sabe por quê? A gente pensa em Jesus pregando, andando no mar, em situações de poder, não é verdade? Geralmente é assim. Sim.
Só que olha como Jesus é tratado, como nós aqui. Um ambiente aconchegante, ele está em casa, ele está tranquilo. Ele foi para casa para descansar. Ele foi para casa porque ele tinha tido momentos, semanas corridas, atendendo as pessoas. Ele foi para descansar, ele queria descansar. Ele escolheu os seus e foi descansar. Acontece que enquanto ele está descansando, ali ele ouve, então, ele percebe que no teto da casa onde eles estavam, para eles entenderem, para todos nós entendermos aqui bem, era feita de taipa, sabe? Terra com um preenchimento de palha. Perfeito. Então, eles começaram a cavar ali e Jesus, de repente, ele para a cena, porque descobriram que ele estava descansando em casa e foram lá. Então, para ouvir o que ele tinha para falar. E nisso, pessoas tentaram entrar na casa e não conseguiram. Então, vamos fazer uma entrada pelo telhado. Começaram a cavar o telhado. Jesus vai vendo essa entrada pelo telhado e, de repente, desce um homem ali, um paralítico. Antes da gente continuar... Auxiliado pelos amigos. Auxiliado pelos amigos. Dá a impressão que o homem desceu ali sozinho, mas ele era um paralítico. Bem colocado. Mas antes de chegar, de analisarmos essa parte, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fato de Jesus estar em casa. Sabe por quê? Então vamos fazer o seguinte, eu acho isso importante também. Quando você bem citou Jesus em casa, isso é algo para a gente parar e pensar. Onde é o ambiente que tanto pode ser adoecedor, mas é onde é que a gente pode encontrar também a cura, especialmente quando Jesus está em casa. E o que mais se desdobra desse momento específico da vida de Jesus? Nós vamos fazer essa pausa para o intervalo, mas antes eu lembro a você, quer saber melhor, quer entender melhor esse universo das emoções, dos sentimentos, especialmente centrado numa experiência segura, que é a palavra. Essa revista é para você. Sentimentos, a ciência do existir. É uma produção da Novo Tempo, a Escola Bíblica da sua Novo Tempo, com a doutora Rosana Alves, que é neurocientista, psicóloga, PhD. E aqui ela tratou de separar alguns dos temas muito importantes, muito sensíveis, como ansiedade, depressão, cuidado com a mente, mas não deixou de fora a fé. E considerando que Deus se importa que você tenha saúde mental. Aliás, Ele promove saúde mental. A palavra de Deus promove saúde mental, saúde emocional e bem-estar. Nós vamos, então, ter muito prazer em que você receba em casa esse material. Faz assim, ó. Pega o seu celular. Agora você abre a câmera do seu celular como se você fosse fazer um vídeo ou uma foto, ok? Uma foto. Aí você vai, com essa câmera aberta, pronta para fazer uma foto, você vai direcionar, sem bater a foto, vai direcionar para esse quadradinho, esse desenho que parece um bordado aí no canto do seu vídeo. E aí você vai perceber que no centro da sua tela vai aparecer um link. Você vai clicar ali e logo será encaminhado para o lugar onde você será cadastrado para receber em casa, sem pagar nada por isso, esse guia de estudos. Sentimentos, a ciência do existir. E você vai estudar sobre diferentes temas referentes à saúde mental e vai te fazer muito bem. Pode ser assim, além de você se tornar um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. É uma pausa e nós já voltamos para continuar aqui a aprender por que é importante identificar que Jesus estava em casa e o que acontece ali terapeuticamente falando pode te surpreender. Até já. A psicologia e Jesus, esse é o tema que estamos trabalhando hoje. E eu espero que te faça bem, que você considere encontrar na palavra, nos encontros entre Jesus e muitas pessoas com necessidades muito semelhantes às minhas e às suas,
luz para que a gente viva um tempo cheio de graça, de mudanças, de transformação, com um toque divino, curando a alma, mudando pensamentos, sentimentos, aquilo que o poder de Deus pode fazer por você. O que encontrar nos evangelhos da psicologia? Meu convidado de hoje, pastor e psicólogo Alisson Brasil. E antes de irmos para o intervalo, falávamos de Jesus na casa de um amigo, Jesus em comunidade familiar. E o que dizer e o que aprender da experiência? Lembrando que foi citado a experiência exata de quando um paralítico também foi levado à presença de Jesus. Nos ensina dali, pastor, o que aprender. Tá, então nós havíamos falado um pouquinho sobre Jesus estar em casa. Isso para o Evangelho, eu gosto muito quando a Bíblia cita Jesus em casa, porque a gente tem a nossa tendência a imaginar Jesus em momentos assim, heróicos, né? Ele andando sobre o mar, ele curando, expulsando demônios. Mas aqui em Marcos, ele está em casa. Aqui em Marcos, ele está num ambiente assim aconchegante, ele está à vontade. Veja, ele acaba de vir de dias ali de pregação, de cura. Era um trabalho cansativo, ele atendia as multidões. Então ele quis descansar. E quando ele foi descansar, ele procurou uma casa, um lar. No livro de João, o capítulo 6 ali nos diz que Jesus ele parece ter tido tensões familiares. Os irmãos dele não acreditavam nele, né? Os irmãos dele instigavam ele, inclusive, olha, você é o Messias, então vai para Jerusalém, né? Veja, aqui nós estamos na posição geográfica no mais ao norte, Jerusalém está mais ao sul, que era o grande centro comercial, a cidade era cidade bem maior. Então os irmãos instigando ele. Isso parece nos mostrar que havia certa tensão familiar. Então, o fato de Jesus estar em casa, na casa de alguém, mostra que ele também precisou procurar uma rede de apoio que não era a sua família. Em se tratando de tensão familiar, eu lembro de um episódio em que os irmãos de Jesus, se não me engano, Maria estava junto, vão à procura de Jesus quando ele começa seu ministério e dizem que ele está fora de si, ou pensam que ele está fora de si. Havia esse descrédito explícito também nesse episódio de haver essa desconfiança de que será que ele está fora de si? Ele está ficando louco, né? De se apresentar como Messias ou coisa assim, enfim. Você sabe, existem momentos, e às vezes isso acontece em família, que momentos de celebrações, festas anuais, celebrações. E sempre tem alguém que diz assim, puxa, nós passamos os meses, ou nós passamos o ano brigando e agora a gente vai sentar para comer junto. Eu acho isso uma falsidade, eu não vou. E veja, custa muito, né? A psicologia mostra, a experiência de vida mostra, de qualquer pessoa, o quanto custa você viver mal com familiares, o quanto custa você viver guardando o sentimento, segurando o perdão, né? Às vezes postergando uma conversa, por mais difícil que seja. Vamos lembrar que a gente está citando aqui que Jesus ele tinha tensões com os irmãos, mas é um irmão de Jesus, inclusive, que vai se tornar lá na frente um grande líder. Ele não desistiu da família. Ele não rejeitou o familiar depois que Tiago, né? Depois que Tiago entendeu quem que ele era, depois não sabemos porque a Bíblia não fala em detalhes o que aconteceu, mas quando o irmão volta, quando o irmão, vamos dizer assim, passa a crer nele como Messias, ele não rejeita Tiago. Tiago se torna um grande líder no livro de Atos, né? Relações familiares que podem ser difíceis, mas nós precisamos lutar por elas. Eu sempre digo, quando eu vou falar para casais, eu digo o seguinte, olha, vai haver momentos difíceis, momentos de dificuldade. O amor, o casamento não é uma luta, mas vale a pena lutar por ele. Família não precisa ser um diálogo, um relacionamento truncado, não é uma luta, mas vale a pena a gente lutar pela felicidade da família. Se a gente não estende essa bandeira, se a gente não ergue essa bandeira da lei, ninguém vai fazer isso. É verdade, né? É verdade. E então, Jesus naquela casa significa Jesus procurando também um acolhimento que talvez, é isso que está sendo sugerido, que talvez Jesus não tinha em casa com os seus, de sangue, mas ele precisava de um lugar de acolhimento e encontrou entre amigos, talvez casa de
Pedro. Outra vez nós vamos ver a proximidade de Jesus Cristo com Lázaro e suas irmãs. Jesus Cristo tinha esses momentos e estas pessoas. Jesus Cristo, entre os 12 discípulos, ele tinha 3 a quem ele convidava para momentos em especial. Quando, por exemplo, ele sobe ao monte, Pedro, Tiago e João. Esse é um sentido, esse é um lugar também para a gente pensar que mesmo lutando para ter uma família, para manter os seus laços, nem sempre isso também é possível e em alguns ambientes nós vamos nos sentir melhor aceitos, nós vamos nos sentir melhores acolhidos. Tem esse aspecto também para ser considerado, né? Claro, quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar nas relações da igreja. Quantos jovens não estão nos vendo que se sentem melhor, de repente, com um casal mais velho, que ele considera os seus pais, os seus mentores? Quantas pessoas não encontram nos líderes religiosos, pastores, né? Afeto, acolhimento, direcionamento, né? Às vezes um tom, uma maneira de falar que, de repente, não encontra em casa, né? É isso que está sendo sugerido, né? Jesus, ele teve ele encontrou esse acolhimento. E isso é terapêutico? E isso é terapêutico, perfeito. E isso é terapêutico. Nós necessitamos disso. Todos nós necessitamos disso. Sermos acolhidos, podermos pensar em voz alta sem ter medo de sermos criticados. E o que tem de terapêutico na experiência enquanto Jesus estava ali e trouxeram aquele paralítico que desce pelo telhado? Legal. A ordem pela qual Cristo ele estabelece a cura, né? São dois itens importantes. Primeiro, aquele paralítico ele vem amparado pela sua rede de apoio, pelos os seus amigos que o trazem. No relato de Marcos, inclusive, vai dizer que vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do paralítico, vendo a fé dos amigos. Eu preciso dizer aqui, e provavelmente seja a situação de pessoas que estão nos assistindo agora, que tem um querido, um amigo, um familiar passando por uma tensão, por uma dificuldade, por uma depressão na vida. Sim. E, puxa, não tem recurso, Darleide. Tem lugares, tem cidades, creio eu, que nos alcançam agora, mas que de repente não tenha profissional, seja longe, transporte, enfim, o que fazer? Olha, essa história nos estabelece que, primeiro, o contato humano, sabe? Você acolher ouvindo, escutando a pessoa, às vezes no silêncio de uma escuta. Nem sempre a gente tem as melhores palavras, nem sempre nós temos os melhores conselhos. Enquanto pastor, do ponto de vista bíblico, quando alguém tem alguma dúvida, algo teológico, eu posso guiar, explicar. Mas quando é um sofrimento íntimo da alma da pessoa, eu entendo que nem sempre eu preciso dar a melhor resposta, nem sempre eu preciso direcionar a pessoa. Muitas vezes, a cura começa com o meu apoio presencial, a minha presentificação. Eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou aqui com você. Esse é o primeiro passo, tá? Ouvir, escutar, porque quando a gente ouve, a gente permite a pessoa ela desabafar e isso também nos ajuda a estabelecer um norte, né? Às vezes essa pessoa vai precisar de uma ajuda hoje. Por outro lado, né? Se por um lado nós temos dificuldades em alguns lugares de acesso a terapeutas, por outro lado, a internet hoje ajuda bastante, né? Você tem atendimentos, Zoom, enfim, até o WhatsApp eu já vi. Então, você ter essa rede de apoio de alguém que te escute, que possa sugerir, confrontar, animar, orar. O poder da oração nesse processo é muito grande, né? Orar com você, isso é muito importante. Esse homem, esse paralítico, ele encontrou em amigos ali um apoio seguro que o levaram até Jesus. Então, a gente pode dar ênfase a estes amigos sobre quem Jesus Cristo diz que viu fé. E o texto registra que Jesus viu a fé dos amigos daquele homem paralítico. E aí ele chama atenção para quem convive com pessoas em adoecimento, como uma depressão, uma ansiedade generalizada, um pânico, crises fortes ou outros transtornos e que sofrem bastante. Porque é desafiador lidar com pessoas que lhe desafiam muitas vezes por não ter uma saúde plena. E aí vai
necessitar muitas vezes que os familiares também busquem essa rede de apoio, incluindo profissionais, incluindo outros com quem você possa partilhar as suas dificuldades e que, contudo, não falte fé para que você seja um auxílio importante, necessário e muitas vezes o único auxílio que aquele que está doente vai encontrar em confiança, você. A rede de apoio familiar e os amigos. Perfeito. Na sequência, então, tem uma grande surpresa, né? Porque Jesus está na casa, abre-se o teto, desce, os amigos descem o paralítico. Isso. E a ordem pela qual Cristo estabelece a cura é intrigante, deveria ser instigante, né? Ele diz, olha, estou vendo que você está sem andar, perdoados estão os seus pecados, né? Quer dizer, esta ordem, ela é muito rica nos conceitos, nos significados por trás dela. Jesus, ele não estabelece a cura física, mas a cura emocional. Ele diz, estão perdoados os teus pecados, né? Provavelmente, Ellen White, ela tem alguns textos em que ela diz que a verdadeira cura, a verdadeira fonte de sofrimento daquele homem era emocional. Ele sofria, o maior sofrimento dele era pelos pecados que ele sentia, que ele pensava, acreditava não estarem perdoados. Essa era a maior angústia que ele trazia. Se ele pudesse, tão somente, ter a certeza, nesse homem que todos estavam falando, que os pecados dele estavam perdoados, ele poderia morrer em paz. Olha que forte isso. Uau! O que incomodava ele não era tanto o físico, mas o mental. Sabe o que isso quer dizer? Darleide, existe hoje um grande perigo. Sabe qual é? Eu posso estar olhando para uma pessoa, interagindo com uma pessoa, e ela pode estar bem fisicamente, asseada, bem vestida, mas a mente, nós nunca sabemos como a mente da pessoa está, né? Nós nunca sabemos o que a pessoa realmente precisa, o que realmente a pessoa necessita. Quais são os conflitos? Quais são os traumas que ela traz, que ela carrega, né? É por isso que questões emocionais são tão delicadas e tão sérias, porque elas não são perceptíveis aos nossos sentidos. Bem, o que parece aqui, o que o texto dentro desse panorama parece sugerir, ou poderíamos pegar como ilustração, são doenças que elas não são primariamente físicas ou espirituais, mas psicológicas. Hoje sabe-se que existe a psicossomática. Isso. As doenças psicossomáticas, elas são doenças que elas têm origem no sofrimento emocional e elas se transformam em doenças físicas sentidas no corpo. Você tem, por exemplo, estudos que falam sobre a hipertensão, né? Você tem estudos que falam sobre doenças na pele. As alergias. Alergias, problemas no estômago. Então, hoje, existem vários artigos que fazem essa correlação. Inclusive, o processo digestório, né? As sinapses, as ligações que existem nessa região do nosso estômago, no nosso intestino, elas são muito semelhantes às sinapses, às ligações que existem no cérebro. Tanto é que alguns consideram o segundo cérebro. Está tudo muito relacionado. Então, veja, nós estamos falando aqui de pessoas que podem ser acometidas de doenças por uma questão emocional. Além disso, nós temos as somatizações. São dois termos que em psicologia eles diferem, que é a psicossomática. A psicossomática, o conflito, ele é psicológico, ele é emocional. Só que quando você vai no médico, você percebe ali que tem um diagnóstico clínico detectável, tá? A somatização, não. Na somatização, você, por exemplo, a síndrome do pânico, taquicardia, coração dispara, sudorese, você fica pelo eriçado, suando, vai no médico, não há nenhum registro de cardiopatia, tá? Então, de onde vem? É uma manifestação no corpo, mas que não tem nada clinicamente detectável. O problema é emocional, né? O problema é emocional. E aí, para dar um exemplo disso, né? Uma que todo mundo, creio eu, vai entender, de uma somatização. Imagina que você está vendo um conteúdo e, de repente, você começa a chorar.
saem lágrimas dos seus olhos. Isso não quer dizer, Darleide, que tem algum problema, que você tem algum problema ocular, mas simplesmente que houve uma exposição à sua mente a um conteúdo que te fez reagir dessa maneira, ou seja, com lágrimas nos olhos. Isso é a somatização. É uma expressão de uma emoção. Uma expressão de uma emoção, bem colocado. Então, isso acontece o tempo inteiro, né? Emoções, situações reprimidas, traumas, tudo isso vai se expressar no nosso corpo, tá? Então, isso para dizer que aquele homem, ele estava primariamente doente, não exatamente de não se locomover, mas havia um adoecimento por conta de culpas, de pecados cometidos e que ele não tinha recursos ou meios, ou não tinha encontrado Jesus para lhe dar perdão. Então, por isso, Jesus Cristo está diante de Jesus, um paralítico, e Jesus que fez tantos milagres, que outras tantas vezes curou pessoas, em lugar de dizer, levanta e anda somente, ele diz, perdoados estão os seus pecados. Jesus então vai no centro daquilo que o fazia sofrer primariamente, uma emoção doente por conta de culpas que carregava. É isso. No mundo em que se fala muito do corpo, as pessoas estão realmente adoecidas pela mente, né? Cristo, ele consegue detectar isso. Estavam todos olhando, expectantes para o corpo. Cristo conseguiu perceber que a questão era na mente, era emocional. É isso. Sensacional. E então, isso pode ser aplicado a nós, ou deve ser aplicado a nós, numa investigação do que está acontecendo com a gente. De onde vem a tua depressão? De onde vem a tua angústia? De onde vem a tua ansiedade? De onde vem esse teu sofrimento? De onde vem o pânico? Enfim, de onde vêm as nossas dores, né? E aí, falando mais, de onde vem essa enxaqueca? De onde vem essa gastrite? De onde vem esse mal-estar que te acomete ao longo da noite? De onde vem essa insônia? O que a gente precisa fazer uma investigação disso. E pode ser que o pano de fundo seja emocional. E pode ser também o espiritual, que anda muito próximo ali em conjunto. Nós estamos falando de uma história ocorrida entre Jesus e alguém que dele necessitava e houve um encontro e Jesus perdoa os seus pecados. E o que vem a seguir, pastor? Bem, a seguir então, Cristo, as pessoas, elas começam elas se chateiam com Cristo, né? Eles começam a duvidar de Jesus porque ele perdoa pecado. E quem poderia perdoar pecado se não Deus? É então aí que Cristo, ele estabelece o segundo milagre, que foi o milagre físico, né? É então que ele diz para o paralítico, olha, para que todos percebam, creiam que eu tenho domínio, né, sobre todas as áreas do corpo humano, eu digo para você, levanta, toma teu leito e vai para sua casa. Você entendeu? Para sua casa. Jesus não pede simplesmente para ele sair andando, para ele ir para o fariseu, para ele ir para um líder religioso, para detectar que ele está bem. Cristo, e isso me chama a atenção, tá? Porque a casa aparece duas vezes. Jesus está em casa. E agora ele pede para o paralítico, vai para sua casa. Vai para sua casa. Nós não sabemos a história porque a Bíblia não conta, mas quem sabe se era na casa onde ele precisava restabelecer os laços. Repensar a vida dele agora com os familiares, não é? Em casa. Pastor, eu me lembro inclusive de quando Jesus expulsa os demônios lá do homem de Gadara. Ele pede para seguir Jesus e Jesus diz, não, vai para os seus, não é? Exato. Manda ele voltar também, pode ser semelhante a isso, de que ele volte para casa para se resolver lá na sua casa, ou para encontrar acolhimento na sua casa e também para testemunhar na sua casa. Que bonito. Perfeito. Você sabe, aproveitando isso, né? Paulo vai falar para os filipenses no capítulo 4, falando um pouquinho sobre essa questão de como Cristo ele une aqui a questão espiritual, emocional, com o físico, né? E ele traz essa cura completa para aquele homem. Paulo ele vai dizer o seguinte, em Filipenses 4, ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas preocupações por meio da oração e súplica. Essa palavra não andeis ansiosos, que Paulo utiliza, é merinate, que quer dizer dividido,
né? Que é algo que a gente experimenta na ansiedade, não é verdade? A gente fica dividido. Você está fazendo uma coisa com a mente em outro lugar. Exato. E a gente vai pensar, nós acostumamos, inclusive, celular, vai tocando, a gente vai lembrando de agendas e de compromissos. É dividido, a gente anda dividido. Mas olha o que Paulo estabelece. Você está dividido, você está ansioso. Então, antes de tudo, faça conhecida a Deus a sua ansiedade. Ore. Gaste tempo em oração. Sabe por que é importante colocar isso nesse momento? Porque, ainda que nós tenhamos falado da questão da psicossomática, da psicologia, de todo o apoio, e é claro que Cristo não tinha como explicar isso, mas ele é cirúrgico na situação, mas nós não precisamos deixar de crer no poder da oração. Quem estabelece a cura é Cristo. Ele está diante de Cristo. É Cristo quem percebe que o sofrimento dele, de uma forma completa, era físico, como as outras pessoas enxergavam. Mas Cristo olha além. E Cristo também vê que era o emocional, era a culpa. Ele estava em desassossego. Paulo, então, ele vai sugerir, né? Se você anda ansioso, se você anda muito preocupado, gaste tempo orando, gaste tempo falando sobre esse tema em oração. Deixa isso ser conhecido a Deus em oração. Oração é terapêutica. Oração é super terapêutica. Terapêutica divina, inclusive já com demonstrações científicas do efeito da oração. Até se posicionar para orar, nem ao menos começar a orar, já provoca mudanças no cérebro, mudanças vistas, são mudanças visíveis em ressonâncias, ou seja, alterações do nosso cérebro quando nós nos posicionamos para orar e quando começamos a orar. É terapêutica, que eu costumo chamar de terapêutica divina, a oração. Contato com a palavra, terapêutica divina. Isso despreza que tenhamos profissionais? Está aqui um que é também psicólogo por formação, mas por chamado é um pastor, e associado a isso, olha o benefício que se provoca para a comunidade que é liderada por um homem que tem esse preparo. Mas qual é a direção? Quem é que está no topo? Quem é que tem a primazia de uma experiência profunda, onde nenhum psicólogo pode chegar, onde nenhuma terapêutica humana consegue alcançar, onde a expressão do que é mais profundo da alma humana se dá na presença de Deus. Então, nós vamos aqui sempre caminhar em considerar com você. Busque rede de apoio, busque um profissional em quem você confie. Saiba que há diferentes manejos da própria psicologia, que não é um bloco. Tem caminhos, tem demandas, tem meios, tem maneiras. Há, por exemplo, quem não considere caminho A o mais adequado para si, outro B mais adequado para si. Há divergências, mas há convergências. Mas, sobretudo, aqui, o que a gente vai deixar com você é que, acima de qualquer discussão para nós, acima de qualquer suspeita possível, porque nele não há, é em Cristo. Nós encontramos no poder de Cristo também sabedoria para nos alinharmos ao seu querer e nele sermos curados, principalmente quando recebemos sua graça, seu perdão, o manejo do Espírito Santo em nossa alma, transformando, inclusive, derrubando as barreiras da ignorância. E isso é algo para se pensar. Pastor, tem 2 minutos, eu queria mais tempo com você, especialmente para se debruçar nos temas bíblicos, nas histórias bíblicas, mas a gente volta. Fecha para a gente, por favor. Queria dizer para quem está em casa que, seja lá qual for o seu problema, a sua dificuldade, a sua necessidade, nós podemos contar com um Cristo que é extremamente humano e acolhedor. A Bíblia tem mensagens maravilhosas de encontros com Cristo, nos quais ele se mostrou extremamente sensível às nossas necessidades. Além de tudo isso, nós também podemos ser o braço, as pernas, os ouvidos de Deus para alguém que está sofrendo. Então, desejo muito que este programa lhe encontre na sua necessidade. Que bom. Muito obrigada, pastor. Vamos nos encontrar mais vezes em 2024. Gosto muito disso, de entender ali em Jesus. Eu lembro até de um livro que tem por tema ou por título Jesus, o maior psicólogo, né? Aliás, o que existe de novo que nos surpreenda porventura em Jesus? É Jesus quem nos surpreende. É Jesus quem nos revela
o extraordinário. Ele próprio é o extraordinário. Então, em Cristo, nós vamos nos surpreendendo e Ele vai causando, repercutindo, fazendo um reboliço, pastor. Eu gosto de usar essa palavra, dizer que Jesus causa um reboliço em nós e nossa mentalidade, nossos pensamentos, nossas emoções se encontram em Jesus. Repito, não se despreza ferramenta que esteja ao nosso alcance e que nos faça bem, mas há muito prejuízo para a eternidade até quando nos esquecemos de Jesus. Aprende com Ele, se debruça aos pés de Jesus, fica com Ele. E fica com Ele toda semana e até a semana que vem com mais um consultório de família. Muito agradecida ao pastor Alisson. Segue aí nas redes sociais, ele também pode atender você. Até lá.